Hello, Tashdalek, and greetings to everyone. Então, as boas-vindas a todos, Tashidelek a todos. Foi-me pedido por Saket Session Song em Hong Kong. Eu vou conceder o ensinamento no libertar dos 4 apegos, que é um treinamento da mente, Lojong, e temos aqui membros de Taiwan e também do Mosteiro Sakya, em Seattle, e também devemos ter aqui, há muitas pessoas de muitos países que estão todos aqui juntos e também que estão a ser feitas as traduções pelos amigos Sakya Friends. Eu queria agradecer para fazer este ensinamento disponível para todos esses participantes. E também queria dar e gostava de falar, e também é muito bom de falar sobre este ensinamento de treino da mente. Para dar um bocado de história sobre este ensinamento, foi ensinamento pelo Bodhisattva, ou antes pelo Buda da sabedoria, e foi ensinado ao terceiro Sakya Trisan, que foi o Sachin Konganimpo. Então, para falar sobre a história deste ensinamento, quando o primeiro Sakya Trisan, Konchon Gyalpo, faleceu em 11.102, Sachin Konganimpo tinha cerca de 2 anos apenas. Então, o Sachin Konganimpo era muito novo para ficar com o trono depois do seu pai ter passado. Então, a mãe de Sachin Konganimpo convidou o grande tradutor Bari Lotsawa para vir para Sakya, e Bari Lotsawa então serviu como o segundo Sakya Trisan por um número de anos. Durante esse tempo, ele treinou Sachin Konganimpo. Ele deu empoderamentos a muitos ensinamentos a Sachin Konganimpo, e também disse que ele era muito novo, mas estás destinado para ser um detentor da linhagem e tens de praticar o Dharma. Então, de modo a estudar o Dharma, precisas de sabedoria. Para ter sabedoria, a melhor maneira de obter sabedoria é praticar Manjushri. Então, o Bari Lotsawa disse a Sachin Konganimpo para meditar em Manjushri. Sachin Konganimpo, então, fez um retiro a Manjushri em Sakya. Houve alguns obstáculos e Bari Lotsawa, então, nesta altura, Sachin Konganimpo tinha cerca de 12 anos, ainda era muito jovem, e praticou Manjushri. E porque teve, no princípio, alguns obstáculos, ele praticou sobre Buda Achala para destruir os obstáculos. E os obstáculos foram destruídos e ele continuou a sua meditação em Manjushri. E depois de 6 meses, um dia, o Buda Manjushri apareceu diretamente à frente de Sachin Konganimpo, de 12 anos, e o Buda Manjushri apareceu sentado num trono dourado, numa cadeira, e o Munja Manjushri estava no mudra de Dharma Chakra, portanto de girar a roda do Dharma, e também tinha 2 bodhisattvas, tanto à esquerda e à direita. E ele então ensinou um verso
se estás apegado a esta vida e não és um verdadeiro praticante espiritual. Se estás apegado ao samsara, não tens renúncia. Se estás apegado ao teu próprio interesse pessoal, então não tens a bodhicitta ou a mente da iluminação. Se tu estiveres apegado, se tu tens apego, então não tens a visão. Então o Buda Manjushri desse estas 4 linhas, um verso de 4 linhas. Então Sachin Konganipo, quando começou a contemplar estas 4 linhas, descobriu que estava condensado, total caminho do Bodhisattva estava condensado nestas 4 linhas deste verso. Então é muito curto, mas é muito profundo este ensinamento. Então, mais tarde, este ensinamento tornou-se muito popular e é libertando dos 4 apegos e é dos mais importantes da Sakya, mas também dos Nyingma e Kagyus, e de Kadampa e Gelug, portanto foi adotado por todas as outras linhagens tibetanas. Então isto é uma história muito breve e sumária deste ensinamento. Então Jessendrapa Gyaltsen, que é o neto de Sachin Konganipo, escreveu um comentário sobre isto e é sobre este comentário que vamos falar hoje. E também há muitos comentários escritos por Sakya Pandita e outros mestres Sakya. Então vamos falar sobre o comentário de Jessendrapa Gyaltsen, que vai falar sobre isto. Eu vou dar a transmissão oral sobre o comentário de Jessendrapa Gyaltsen e depois darei uma explicação do ensinamento. 지수는 뭐지 타박이 아생게 제베 셴바시다기 담바 담베 자룽당 까지 삼은 슈가 차와라. So first of all, before I give this, it's important to develop the Então, primeiro é importante desenvolver a mente da iluminação, a bodhicitta, já que estamos aqui todos, a motivação que devemos ter a motivação correta, que é eu estou aqui a receber este ensinamento precioso para o bem de todos os seres sencientes e para também eu me iluminar para que eu beneficie todos os seres sencientes que foram nossas mães no passado. Todos os seres foram nossas mães no nosso passado e continuam ainda a sofrer no samsara. Então, para os libertar deste sofrimento, na minha situação corrente ou atual, eu não sou capaz de de me libertar do sofrimento e ajudá-los a libertar do sofrimento. Então, a melhor maneira de libertar este sofrimento é atingir a iluminação. Então, eu tenho que atingir a iluminação primeiro. Mas, de modo para atingir a iluminação primeira, nós temos que receber ensinamentos dos professores do Dharma. Então, deste modo, eu vou receber o ensinamento da libertação dos 4 apegos hoje. E esta é a motivação a ter. 세딜라 신나 쳐바 민 크로발라 신나 녜주민 다든라 신나 차세민 짐바 중나 수르다 더섬 검바숨 세딜라 민 주바데 쳐바 민게 쇼라쇼 토마 수짐 셰잖나 토리 주 주베 자와진 타르바 주베 템게진 동아봉에 보진 수진라 메타미다데 세딜라 신베 수짐데 추게 주베 자와진 수짐 낭님 바셰와
진 추진 데라 차도 진 랑게 추진 오파 진 인주 주베 사변 진 취미 주짐 쇼라쇼 최삼 제베 간사대 시자 주베 농주 진 마리세베 제메 진 조와 제베 남주 진 추기 구이 사변 진 태상 남메타 메다데 츠들라 신베 태상 대행하게 주베 농주 진 태상 멜라 예바 진 태상 데라 차도 진 코단 농주 철와 진 인주 주베 자와 진 추기기 태상 쇼라쇼 고바 기베 가사군 녀모 보면에 보진 탈람 주베 자와진 상게 주베 사벤진 곰발라 메타미다데 세딜라미베 곰바데 웬바데 간두지진 롱담마베 카도진 카든진 태섬질라 구르와진 곰바신라 타도진 랑게 곰바나미진 취기기 상대쇼라쇼 낭예데바 주발라 감소나 신바방야 살라 감소나 신바방와라 코베시바 제바산 담보 동아게 동아대 소송게 동아에 텔레브라사나 기샤봉 토도 바브나 센다메 봉웨게바 미주방 예송기 선남치바 제제보데 가나도게 텔레레 기웨 동아 삼자나 토링엔저 조와예 야진 타마 두게와예 닌다멘바 조와예 규갸텐도 게와예 대동나데네 이체강 팔베 도브라민네베 라나미 기르와데 미추보 담보 조인도 카차보 셴브레 조인도 미마보지도 조인도 텔라소바사미kem 두제게 동아 삼자나 차벨레라 Simbame mimaya dungala dula nyuyandu nor chugyandu la dogyandu mize tamche dabla se dabche petrola tamche chi shiya dabla simbame tse chime dabgi gola ju korwa dunga gi pongbola shembra chenam telele shemba jana nyangyen da nyangyen dena dewa tobu shemba shida nyamgi yang da jibu tabe pengyume kamsum simje pamayin pamadunga gi sibdusha da dewa deba telele kamsungi dunga dalamin dagi sunam simje kere sunam diye chingela simje tamje sangesho da chidaradu gyan chugi ngang zindan jela julame deya shidu shetsana yebar zinna tarba me meba zinna tori me nikar ziba mi shep Nimi ngana kangarasho chukun semi juyi chada wanju la soba junshi chigi matsolwa semi ngana kangarasho nawa gyume rashinda Tinjin jawa jungwa yi nelu jawa mishige juragi ngana kangarasho sheba shida sheba yi gyawa di sonam gi jawa dimbo maluba sange sala gyabala sho sheba shida gi tanga jawa raba gazi ge basa ge gombra jawa chuji sabengi chenja maje zo so With this, I've given the all transmission on Deste modo, eu dei o Lango, a transmissão oral da libertação dos 4 apegos, e agora vou dar o ensinamento. Então eu vou, não é muito difícil e eu vou avançar quanto possível. Então a primeira coisa é a homenagem ao Mestre com toda a vossa bondade, da idade com toda a vossa compaixão, das profundezas do meu coração, em vós tome refúgio. Concedam-me as vossas bênçãos, por favor, eu vos peço. Deste modo, Jetsun Drakpa Gyaltsen prestou homenagem ao Guru Sachin Konganimpo, que foi o seu pai, não o seu avô, peço desculpa. O seu Guru foi muito bondoso porque transmitiu os empoderamentos a Jetsun Drakpa Gyaltsen. Então, o outro guru é o segundo filho de Sachin Konganipam, que foi o quarto Sakyatrisan, que foi Sonam Tsemu. Então, ele presta homenagem aos dois, o seu pai e ao seu irmão, e agradece pela sua bondade. E é devido à sua grande bondade que ele tem estes ensinamentos. Então, a deidade, o Idam, neste caso é Manjushri, e então ele vai tomar refúgio tanto nos gurus como na deidade. Ele não está só a agir como tomar refúgio, mas vem da profundeza do ser dele. Ele está a tomar refúgio completamente de um modo sincero e da profundeza do seu ser. Então, os gurus e os Idam são muito compassivos em relação a Jetsun Drakpa Gyaltsen. Então, por favor, concedam-me as vossas bênçãos. Isto é a homenagem.
Então, depois ele faz a promessa de compor este texto. Comportamentos contrários ao Dharma têm de parar. E assim, de modo a praticar corretamente o Dharma, aqui está a instrução, abandonando os 4 apegos, que oferecerei agora aos vossos ouvidos. Ele está a dizer que quando alguém pratica o Dharma incorretamente, esse tipo de comportamento tem que ser parado, porque isto não é o modo correto de praticar o Dharma. Este é o modo de praticar o Dharma. Então, temos que praticar corretamente. As pessoas que praticam incorretamente a interrelação do corpo, fala e mente e têm comportamento errado, então é preciso mostrar o modo correto de praticar o Dharma. De modo a praticar o Dharma corretamente, nós temos que primeiro ouvir dos ensinamentos de Dharma, porque sem ouvir os ensinamentos de Dharma não podemos praticar o Dharma corretamente. Então, o ensinamento de Dharma que vamos ouvir hoje, que vai nos mostrar como praticar o Dharma corretamente, é o treinamento de mente, da libertação dos 4 apegos. Então eu vou agora oferecer a todos os vossos ouvidos, a todos aqueles que estão a ouvir. Então ele agora, ele menciona o ensinamento em si. Se estás apegado a esta vida, não és um verdadeiro praticante espiritual. Se estás apegado ao samsara, não tens renúncia. Se estás apegado ao teu próprio interesse pessoal, não tens bodhicitta. Se tens apego, então não possuis a visão. Daqui o ensinamento é o ensinamento que foi dado por Manjushri a Ktsachan Konganimpa, o pai de Jessan Drakpa Jelsa. E ele agora vai detalhar estas 4 linhas. E agora vamos falar sobre a primeira linha deste ensinamento. Se estás apegado a esta vida, não és um verdadeiro praticante espiritual. É acerca de abandonar o apego a esta vida. Então, abandonar o apego a esta vida. Então escreve, o primeiro passo é abandonar o apego a esta vida. A primeira coisa a fazer na próxima prática de Dharma é deixar de ter apego a esta vida. A disciplina. O primeiro passo é abandonar apego a esta vida. Disciplina, estudo, reflexão e meditação, levados a cabo para o benefício de apenas esta vida, desiste de todos eles, pois não constituem o Dharma. E o que ele diz é que o problema principal que nós é desistir do apego a esta vida. A disciplina, portanto, a conduta moral, então o estudo é estudar o Buda Dharma. Todos estes, se nós fizermos tudo isto, a disciplina, se nós estudarmos, se nós refletirmos nos ensinamentos do Buda e meditarmos sobre eles também, se nós fazermos isto, mas apenas para o benefício desta vida, só para esta vida, fazer tudo isto só para ser felizes nesta vida, no benefício desta vida apenas, então isto não é o Dharma certo, isto não é, parece a prática do Dharma, mas não é o Dharma correto. Não pratiquemos deste modo, então. Então ele continua. Para começar, praticar a disciplina é possuir a causa para alcançar os reinos superiores. A escadaria para a libertação e o antídoto
que elimina o sofrimento. Então, ele agora mostra os benefícios da prática corretamente. Primeiro, ao praticar a disciplina, a conduta moral, portanto, se nós acumularmos atos virtuosos e desistirmos dos atos negativos ou não virtuosos, ou karma negativo, se nós abandonarmos os atos maus, então nós praticarmos a conduta moral e a virtude, quais são os benefícios da disciplina? É a causa de termos renascimentos nos reinos superiores. Ao praticarmos nesta vida, nas vidas futuras, nós renasceremos como um humano ou como um Deus. Nós temos um renascimento bom em vidas futuras. Então, isso é uma maneira correta. Então, a disciplina traz-nos bons renascimentos no samsara. Não só isso, mas eventualmente leva-nos à libertação. A disciplina é a escadaria para a libertação. Em termos últimos, nós conseguimos libertar-nos do sofrimento, libertação do samsara. Então, esses são os benefícios é o remédio de eliminar o sofrimento. Portanto, como é a escadaria para obter a libertação, além de termos melhores nascimentos em vidas superiores, em vidas futuras, então nós deste modo libertar-nos-emos de todo o sofrimento ao atingirmos a libertação. Então, é precisamente o antídoto. Sem disciplina nada é possível. Mas se ela é praticada por mero apego a esta vida, eis a causa raiz das 8 preocupações mundanas. Como mencionámos anteriormente, porque a disciplina, a prática da disciplina leva-nos à libertação e a renascimentos em reinos superiores. Liberta-nos de todo o sofrimento. É muito importante. Sem disciplina, nada disto é possível. Sem disciplina, não podemos atingir melhores renascimentos em samsara e não atingiremos a libertação do sofrimento. Então, tudo isto depende da disciplina na conduta moral. Então, sem disciplina nada disto é possível. Contudo, se bem que a disciplina seja muito importante, Jesandrak Pajelsa diz que, mas se a observarmos com apego a esta vida, para benefício apenas desta vida, e não nos importamos com as vidas futuras, então não é o modo correto de praticar. Temos a causa raiz das 8 preocupações mundanas. Estamos a cair numa armadilha. Estamos a cair na armadilha de ficar, continuar a ficar acorrentados a samsara. Se for com apego a esta vida, não nos leva à libertação. Só nos fará manter no samsara por mais tempo ainda. Então, a disciplina praticada deste modo, com apego a esta vida, cairemos nas 8 preocupações mundanas. Podemos verificar isto, quais são as 8. São opostas uma à outra. Vamos cair na armadilha estas 8 preocupações mundanas. Se fizermos coisas boas, estaremos satisfeitos. Se não fizermos, estaremos insatisfeitos. Se ficamos infelizes se não ganharmos uma coisa, se a perdermos, ficamos infelizes.
que ficamos nesta armadilha de estar felizes ou não felizes quando as coisas vão bem ou não vão. Se as coisas forem bem, não devemos ficar muito excitados, mas as coisas não ficam muito bem, também não devemos estar muito tristes. É como a prática do Dharma deve ser feita desse modo. Mas se for como apenas apego para esta vida, ficaremos então na armadilha das 8 preocupações mundanas. Nós estaremos acorrentados à samsara e não conseguimos sair de samsara ao praticar deste modo. É isto que ele significa. Mas vocês podem verificar o que é que estas 8 preocupações mundanas são. Criticas aqueles com uma má conduta, sentes inveja dos verdadeiramente disciplinados, transformas a tua própria disciplina em mera hipocrisia e plantas as sementes de um renascimento nos reinos inferiores. Então, se praticarmos com apego a esta vida apenas, então não só caímos na armadilha dos 8 preocupações mundanas, mas tornamos-nos orgulhosos. Eu pratico disciplina e começo a criticar as outras pessoas. E criticamos as pessoas que na realidade praticam verdadeiramente bem. Então, ao fazer isso, nós começamos a ser orgulhosos e a ser orgulhosos, nós olhamos para baixo para os outros que estão também a fazer a prática e divertimos-nos com eles ou criticamos. Então, também teremos inveja daqueles que são verdadeiramente disciplinados, daqueles que praticam o Dharma corretamente. Aqueles que praticam o Dharma corretamente, nós criticamos tanto os que praticam incorretamente e temos inveja dos que praticam corretamente. E ao ter ciúmes e inveja, nós desenvolvemos. É muito perigoso. No fim, se bem que parece que estejas a praticar a disciplina, a tua disciplina é apenas uma hipocrisia, é falsa, é para mostrar às outras pessoas e não é uma disciplina verdadeira. E isto torna-se uma causa, se torna ao praticar desta maneira com apego para esta vida, vai se tornar uma causa para renascer nos reinos inferiores, nos animais, nos fantasmas famintos ou nos infernos. Então abandona esta disciplina falsa e artificial, porque não é um tipo de prática correta e os perigos são bastante grandes. Não pratiquemos com apego para esta vida apenas, mas a disciplina tem que ser praticada corretamente. Este é o ponto. Então, na seguida, ele diz: uma pessoa que busca o estudo e a reflexão possui a riqueza de adquirir todo o conhecimento, segura uma tocha que dissipa toda a ignorância, conhece o caminho por onde pode conduzir os seres vivos e tem a semente do Dharmakaya. Aqui ele está a falar dos benefícios de estudar os ensinamentos do Buda e também refletir sobre eles e contemplá-los sobre estes ensinamentos. Jetsun Drakpadhyasa diz que a pessoa que estuda, reflete e medita tem a riqueza de ter todo o conhecimento. Eles são capazes de aprender tudo o que é preciso saber e tudo o que é nobre. Estão capazes de adquirir esse conhecimento. Esta pessoa, então, que faz isso,
segura uma tocha, uma lanterna por onde sobre a ignorância. A ignorância pode ser interpretada de várias maneiras. A ignorância é não compreender a verdadeira natureza dos fenómenos, ou a vacuidade, ou não acreditar ou não ter confiança na lei do karma, a lei de causa e efeito. Se não acreditarmos na lei de causa e efeito, é como uma coisa escura. Não nos deixa ver as coisas que são literalmente assim. Então, se nós estudarmos, é como termos uma lanterna na escuridão. Então, uma lanterna, uma lamparina ilumina tudo. Através do estudo e da reflexão, conseguimos ver a ignorância e compreender a ignorância e dissolver a ignorância. Ao estudar e ao refletir, aprendemos qual é o caminho que pode conduzir os seres vivos, os seres sencientes, ao Dharma. Qual é o caminho para conduzir os seres sencientes à iluminação. Então, ao estudar, nós então compreendemos e sabemos como seguir o caminho. É um dos benefícios de estudar e refletir. Então, mas também, ao estudarmos o Buda Dharma, a pessoa também desenvolve a semente do Dharmakaya. Através do estudo e da reflexão, a pessoa obtém a semente do Dharmakaya, que tem a semente ou a causa para atingir a mente do Buda. Ao refletir e estudar agora, nós estamos a obter a causa para o Dharmakaya. Então temos neste momento a criar as causas para que a nossa mente se torne a mente do Buda. Então a seguir, estudo e reflexão são assim indispensáveis. Pelas razões que mencionei em cima, é tão importante estudar e refletir, são necessárias. Nós temos que ter estas situações, nós temos que estudar e refletir sobre os ensinamentos do Buda. Mas aqueles que os perseguem apenas por apego a esta vida, possuem em vez disso, as riquezas do orgulho e a da arrogância, desprezo por aqueles de erudição e contemplação inferiores e inveja de todos os que alcançam um estudo e reflexão genuínos. Portanto, se nós fizermos o estudo e a reflexão apenas por o apego a esta vida, nós então desenvolvemos para esta vida apenas. Então, quando se faz isso, essa pessoa possui a riqueza de orgulho e arrogância. Portanto, que é uma riqueza errada. Então, essa pessoa que tem orgulho, conheço muito, eu estudei muito, eu tenho muita experiência, serão arrogantes devido a isso. Ao estudar e ao refletir, com apego a esta vida, cairemos nessa armadilha. Tornamos orgulhosos e arrogantes. E eles não se dependerão em ensinamentos de Dharma autênticos, porque agora vai pensar, eu sou o melhor e os outros não são tão bons. E por aí fora. E podemos cair nesta armadilha. Então esta pessoa que estuda apenas para esta vida dirá coisas erradas sobre as pessoas, têm desprezo por aqueles que têm menos conhecimento, mas que podem estar a refletir corretamente. Então esta pessoa que faz disto vão desprezar os outros que fazem
o trabalho também, mas com menos intensidade. Mas uma pessoa que tem, então, também ele terá inveja e ciúmes de todos os outros que alcançam um estudo e reflexão corretamente. Alguém que faça melhor que esta pessoa, então teremos ciúme sobre esta pessoa, e isso é uma ação não virtuosa, é um veneno, é uma armadilha. É uma armadilha. Então essa pessoa, eternamente em busca de discípulos e riqueza, eles não possuem a causa da raiz para alcançar. Eles querem eles próprios conhecedores, serem conhecedores, ter muitos discípulos e tornarem-se muito ricos. Deste modo podem cair nessa armadilha, portanto é muito perigoso. Eles possuem a causa para alcançar o nascimento, os reinos inferiores. Então eles atingem causas para atingir renascimentos inferiores nos 3 reinos inferiores. Então, Dresden Dracula Gelson diz imediatamente, então logo desiste do estudo e da reflexão motivados pelas 8 preocupações mundanas, porque ao estudar e refletir no modo incorreto, então apenas para as 8 preocupações mundanas. Então, desistamos apenas desse modo de refletir e estudar, mas temos que ter a motivação correta para estudar e refletir. Então, desiste do estudo e reflexão motivados pelas 8 preocupações mundanas. Então, ouvir coisas boas e dizer coisas boas sobre nós e não dizer coisas desagradáveis sobre ti. Tornar-se rico e receber e não perder riqueza. Para pessoas te respeitar e não desrespeitar. Se temos este tipo de motivação, não é é uma motivação mundana e não uma motivação superior, correta. Então, a seguir a isso, todos os que treinam em meditação possuem o antídoto para as emoções negativas, a base para completar o caminho rumo à libertação e a riqueza que é a compreensão do estado natural e a semente para alcançar a budeidade. A meditação é, então, indispensável. Então, agora está-nos a falar sobre a prática da meditação e os benefícios de praticar a meditação. Os benefícios de praticar a meditação, temos o remédio, o antídoto. Todos os que praticam a meditação corretamente têm o antídoto para as emoções negativas. Portanto, a ignorância, o apego, a zanga, tudo isso são emoções que nós podemos tratar com este antídoto. Então, a prática da Dharma, principalmente a meditação, ao meditar, nós temos o remédio para tratar da ignorância, para tratar do apego, para tratar da zanga, do ódio. Isto é o benefício da meditação, mas também, ao meditar, nós temos a base para atingir o estado de libertação. Nós podemos atingir a libertação de samsara. Não só isso, mas também. Mas ao ter a meditação correta, com a motivação correta, tem a riqueza da compreensão do estado natural. Ao meditar, nós conseguimos então compreender e realizar a verdadeira natureza dos fenómenos e a vacuidade. Se nós não meditarmos, não podemos compreender.
o vazio, tal como ela é, tal como ele é. Então, para compreendermos a natureza do estado natural, nós temos que fazê-lo através da prática da meditação. Então, esse é um dos benefícios da meditação. Então, também, nós temos a semente para atingir a budaidade. Então, a meditação é a causa para atingir o estado de Buda no final. Então, a meditação tem muitos benefícios. Então, a meditação é, então, indispensável. Mas também diz que aqueles que meditam apenas com esta vida em mente encontram ocupações e entretenimentos até na solidão. Transformam a prática de recitação em conversas banais, denigrem os que realmente estudam e refletem e sentem inveja de todos os meditadores, enquanto a sua própria prática é pura distração. Então abandona logo a meditação focada nas 8 preocupações mundanas. Então, isto são as falhas de meditar incorretamente. Há muitas falhas, há muitos problemas. Se nós meditarmos com o apego a esta vida apenas, com esse objetivo, então, do modo básico, basicamente, nós não teremos uma meditação correta. Nós encontraremos sempre entretidos na nossa vida, nos nossos pensamentos. A nossa mente não estará completamente calma para praticar a meditação. Estaremos sempre ocupados, porque então nós estamos apenas a preocupar-nos com esta vida, com fama, com riqueza, estamos a tentar encontrar discípulos, etc. Sem motivação na nossa prática de meditação, então nós até ficaremos nós próprios entretidos. Mesmo que nós vamos para um lugar solitário, a nossa mente estará ocupada, ou mesmo na floresta. Se nós temos a motivação apenas para neste local, para esta vida, nós vamos estar nós próprios ocupados na nossa mente, se bem que lá fora, no espaço, esteja calmo. Se a nossa motivação for apenas para esta vida, nós vamos estar a nós próprios ocupados com a nossa mente. Então vamos pensar, eu sou um grande meditador, eu tenho feito tantos dias de retiro ou de meditação e as pessoas respeitam-me e dar-me-ão dinheiro e serei muito respeitado. Então eu só vou continuar a iludir-me a mim mesmo. Mesmo que vá para um lugar solitário, eu caio na armadilha de estar sempre com a mente ocupada e distraída. Então, isto é a falha de praticar a meditação incorretamente. O que quer que façamos de prática de recitação, de mantra, podemos estar a recitar mantras ou orações. Quando fazemos as sadhanas, as liturgias, que também é uma forma de meditação para atingir a sabedoria. Estamos com pouca rede. Estamos com pouca rede. Continuamos com pouca rede. Então, quando fazemos meditação como recitações só com apego a esta vida, se bem que
então a meditação será com o objetivo das 8 preocupações mundanas. Se nós praticarmos deste modo, com a motivação errada, ou quaisquer que sejam os mantras, torna-se uma conversa sem significado. E quando vemos os outros que estão a praticar corretamente, vamos ter inveja dos outros que praticam corretamente. Então, isto é uma das falhas, é desenvolver esta inveja. Então, devemos fazer isto. Devemos ir para um local solitário, encontraremos gozo e distraídos e tudo se torna sem significado. Denigramos sobre os que estudam e refletam e sentiremos inveja dos outros meditadores. Então, enquanto a nossa própria prática seja pura distração, não se tornará uma prática focada ou unifocada. Então abandona a meditação focada nas 8 preocupações mundanas. Então isso é apenas com apego nesta vida. Isto é o significado da primeira linha. Então, se tens apego a esta vida, não és um praticante espiritual ou do Dharma. Se estás apegado à samsara, não tens renúncia. Então, voltando agora para a segunda linha, a fim de atingir o nirvana para além de toda a dor, abandona o apego aos 3 reinos de samsara. De modo a atingir nirvana, ou seja, a libertação de todo o sofrimento, o estado da libertação está para além de todo o sofrimento. Não há sofrimento. Nirvana é o estado para além do sofrimento. De modo a ter este nirvana, nós temos que nos libertar dos 3 reinos de samsara. Os 3 reinos são o forma, sem forma e o reino do desejo. O reino da forma, o reino sem forma e o reino do desejo. Ou seja, o Naga, o reino humano e o reino dos deuses. São 3 estados em samsara. Há muitos locais em samsara em que podemos ser nascidos, mas estes 3 podem ser categorizados em 3 reinos puros: desejo, forma e sem forma. Se nós abandonarmos o apego a estes 3 reinos, nós não devemos ver então estes reinos como tendo alguma qualidade boa. Por exemplo, no reino humano há tanta coisa para nos divertirmos e gozarmos, por tanta felicidade, não há nada errado com esse samsara. Se nós pensarmos desse modo, significa que nós temos apego a samsara. Para não ter apego a samsara, temos que ver sempre que há qualquer coisa errada com samsara, seja ele em qualquer um dos 3 reinos, forma, sem forma e desejo. Mesmo como um Deus, nós estaremos sofrimentos. Eles têm um tipo de sofrimento próprio nos reinos celestiais, nos reinos dos deuses. De modo a obter libertação ou nirvana, temos que nos libertar dos 3, o apego aos 3 reinos de samsara. E a fim de abandonar o apego aos 3 reinos, reflete sobre os defeitos da existência samsárica. Primeiro, temos que atingir primeiro a libertação. De modo a atingir a libertação, nós temos que nos libertar do apego ao samsara, principalmente dos 3 reinos de samsara. Mas como é que fazemos isso? Temos que pensar das falhas ou dos defeitos de samsara. Portanto, primeiro existe sofrimento em todo o lado.
E ao compreender isso, nós podemos libertar do apego ao samsara e então nós conseguimos a partir a mente da renúncia e ao desenvolver a mente de renúncia nós então conseguimos obter a libertação. Então primeiro há sofrimento do sofrimento. Há 3 tipos de sofrimento, mas todo o sofrimento pode ser categorizado em 3 tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança e o sofrimento da condicionalidade. Então vamos falar sobre o sofrimento de sofrimento. Primeiro existe o sofrimento sobre sofrimento, que é o sofrimento dos 3 reinos inferiores. Pensa nos sofrimentos dos seres sencientes que estão nos 3 reinos inferiores. Os seres dos infernos têm muito calor ou muito frio. Nos fantasmas famintos sofrem, está sempre com muita fome ou muita sede. E os animais sofrem porque os animais comem-se uns aos outros ou serem mortos pelos humanos ou serem mortos por ignorância ou estupidez. Este é chamado sofrimento do sofrimento. É o sofrimento que é realmente que se consegue ver facilmente, observar facilmente. Contempla isto profundamente e sentirás um imenso arrepio. Se tal situação realmente acontecer a ti, não serás capaz de a suportar. Então, se nós pensarmos verdadeiramente nisto, o sofrimento dos 3 reinos inferiores vai ser tão amedrontante. Ao pensar nisso, vamos ter tanto sofrimento, vamos ter tanto receio, que vamos ter inclusivamente arrepios ao pensar nisso. Se esta situação realmente, ao pensar nisto, temos arrepios, mas se estes sofrimentos vierem para nós e nós os experienciarmos, será para além do nosso poder de os suportar. Nós não seremos capazes de os suportar. São tão intensos. O seu sofrimento é tão grande que nós nem sequer somos capazes de ter 1% deste sofrimento. Isto é com tanto sofrimento, este sofrimento é. Devemos pensar sobre isso e compreender como não há felicidade nos 3 reinos inferiores, apenas sofrimento. Mas ao não praticares a virtude da disciplina, continuas a cultivar os campos dos reinos inferiores. E lá para onde quer que vás parar, o quão terrível será. Contempla o sofrimento da mudança. O que significa é que se nós falharmos de não a renúncia, se nós não nos comportarmos com virtude e continuamos a fazer ações não virtuosas, no final, a única coisa que nos virá, que nós podemos esperar, é para receber, é renascer nos reinos inferiores. Então, ao não praticar o Buda Dharma, nós estamos a desenvolver karma mau e então teremos sofrimento e cairemos nos reinos inferiores. Então, se nós apenas fizermos más ações, nós então cairemos nos reinos inferiores. Como isso é horroroso, como isso é amedrontante.
Então nós apenas o que temos que fazer é imaginar. Então vamos ficar com tanto receio, nós vamos estar mesmo com medo de efetuar ações não virtuosas. Nós praticamos muitas vezes porque estamos tão habituados, mas se nós soubermos a causa que, ao fazer isso, nós renascimentos nos reinos inferiores, então nós teremos nós próprios medo de realizar ações negativas. Então, ao ter medo do resultado, nós também teremos medo de fazer más ações. E então, desse modo, vamos evitar de fazer, desenvolver um karma negativo, um karma mau. Então, nós precisamos de pensar no sofrimento, que não há nada a não ser sofrimento. Nós apenas existe sofrimento nos 3 reinos inferiores. Contempla o sofrimento da mudança e como podes cair dos reinos superiores para inferiores, como Indra, o Senhor dos deuses, pode renascer como um comum mortal. O sol e a lua podem perder a sua luz. Tais exemplos são confiáveis, pois provêm das Escrituras. No entanto, elas são difíceis de entender para os seres comuns. Então, observa com os teus próprios olhos as mudanças entre os humanos. Os ricos tornam-se os pobres, os poderosos tornam-se os fracos. Entre muitas pessoas, apenas uma sobrevive. E assim por diante, além da nossa imaginação, para contemplar para além da nossa imaginação. Então, basicamente, nós temos muita infelicidade. Nós consideramos felicidade se alguém nos dá um presente ou nos somos elogiados, ficamos felizes, mas isto é de acordo com, mas esta felicidade não é uma felicidade, é um sofrimento porque não é a felicidade correta, porque esse sofrimento é o sofrimento da mudança, porque é uma felicidade momentânea, ela não permanece. Se nós queremos uma verdadeira felicidade, ela deve permanecer para sempre, deve ser contínua. Se nós tivermos uma felicidade que é apenas para 1 ou 2 minutos ou segundos, então essa felicidade desaparece, não é uma felicidade temporária, é uma felicidade temporária, não é considerada uma verdadeira felicidade, não é permanente. Então, se alguém nos elogia, esta pessoa está correta, nós pensamos, hoje foi muito bom, mas o próximo momento alguém critica-te pelas tuas ações. Imediatamente a tua disposição muda, o teu humor muda, nós ficamos tristes, porque tornamos infelizes, podemos inclusivamente ficar zangados. Então, esta felicidade é tão instável, é tão momentânea. No fim, é tudo sofrimento, é o sofrimento da mudança. É o tipo de mudança que muda, é a felicidade que muda de uma maneira para outra. É sofrimento do sofrimento. Então é também sofrimento. Então, os exemplos deste sofrimento, podemos pensar em alguns exemplos. Podemos ver os deuses nos reinos celestes. Têm muita felicidade neste momento, mas quando eles exaurem todo o karma bom, eles caem dos reinos superiores para os reinos inferiores e sofrem. E mesmo a felicidade nos reinos dos deuses são temporárias, mudam, portanto, o sofrimento é o sofrimento da mudança. Mesmo o rei dos deuses, cujo nome é Indra,
Osaka. So Indra is the king of gods, and right now he is the king of gods, but Ele neste momento é o rei dos everything deuses, is impermanent in mas porque samsara, tudo é eventually impermanente no samsara, he eventualmente will die and he will be ele reborn as an morrerá e ordinary será human being, nascido as an como um ordinary ser mortal. mortal So the comum. happiness he has is also temporary. A The suffering in the end, felicidade que the ele suffering will tem change. é apenas And just look at the sun comum. and moon. Então, se The olharmos sun, para o Sol e para a Lua, and moon can turn dark, which basically means that, podem se tornar from escuras our view, do from nosso Earth, ponto de vista, da partir da during the Terra. daytime we have the sun, but we don't always have the Durante o sun. dia nós temos o Sol, It eventually becomes night. mas And when eventualmente it's se night, torna it noite. E doesn't quando stay é as night all noite, the time, it eventually não é becomes sempre day, noite the e next day depois comes, se torna and there's light again. dia. Or Então, you could understand it that, even the sun and moon, no matter how bright não, they are, então o Sol e a even their Lua, lights can mesmo be tão dimmed, brilhantes, as destroyed. suas próprias Okay? luzes podem The ser sun itself destruídas. will eventually become destroyed O over Sol, ele time, próprio, very, será very destruído far com o into the tempo, future. muito, And the muito moon, no of course, also. futuro, Everything e is a impermanent, so Lua there's a também é time tudo for the impermanente. destruction of each and everything in samsara. So Porque this is the idea existirá uma of it. destruição So de it's tudo no showing that there's samsara. changes in samsara Então all the há time. mudanças no samsara And sempre. also he says the emperor of the Então, world can be reborn as a humble servant. então o So imperador do mundo também pode nascer this is como saying um that servidor even the comum, emperor of the world, humilde. they can be demoted, they can be taken over, their country can be taken over by O even more seu powerful country. país pode And if that ser happens, for example, then conquistado. that emperor is not the emperor anymore. They don't O have the power, imperador they já can não é even um imperador fall down mais. to becoming a humble servant. Ele vai ficar We have this servidor, servente humilde, also an pedinte. example we could put from our own, the history of the Sakya tradition. Mesmo na When the tradição Yuan Sakya, dynasty of, quando a the tradição Yuan Yuan dynasty in China, na when China, Yuan took over China, que eles before them, conquistaram a we had China, the Song dynasty in China. antes disso teve a When dinastia de Kublai Song. Khan took over Yuan, Quando Kublai took over Khan the China ficou area, the como Song imperador area, da China, one of the last emperors of the Song dos dynasty was called últimos Emperor Gong. So dos Gong últimos of the Song imperadores foi o dynasty, imperador Gong he lost the da power dinastia of the Song. emperor. He was Ele not, he was perdeu o earlier poder. Emperor Gong of the Song Ele foi dynasty, but now anterior imperador, mas depois anymore. And mas não Kublai ficou Khan imperador. wanted to Então educate Kublai this Khan, Emperor Gong, so he exiled Emperor então Gong of the ele Song exilou dynasty este to Sakya imperador Monastery para in Tibet. o And mosteiro Emperor Gong Sakya of no the Song Tibete. dynasty then came to Sakya Monastery. Então ele veio para o mosteiro Sakya e ficou muitos anos no mosteiro Sakya e aprendeu o Dharma e aprendeu o tibetano e tornou-se um grande tradutor o imperador Kong, que se tornou um grande tradutor de textos tibetanos para chinês. Os sutras chineses foram traduzidos para tibetano por este imperador e vice-versa. Isto é um exemplo como nós tivemos um imperador na nossa história em exílio e que veio para o mosteiro Sakya. Então isto é apenas um dos exemplos. Então Jetsun Rakpa Jelson. Então estes exemplos têm que ser confiáveis porque vêm das Escrituras. Todos estes exemplos que foram mencionados estão nas budistas antigas, então são descrições autênticas. Mas por isso, porque como estão nas escrituras antigas, não será sempre fácil acreditar nestes exemplos ou compreender estes exemplos. Especialmente difícil para pessoas comuns, mas podemos olhar para as coisas que nós vemos no dia a dia, tais como
Observa com os teus próprios olhos com as mudanças entre os humanos, na nossa vida humana. Nós conseguimos ver diretamente que muitos ricos perdem a sua riqueza e tornam-se pedintes. Isto acontece, é muito óbvio. Nós também vemos muitos poderosos que se tornam fracos. Quando alguém ainda mais poderoso vem e eles perdem o seu poder. E há muitas pessoas, entre muitas pessoas, muito num exército. No final de uma guerra, há muito poucas pessoas que sobrevivem da guerra. E por aí fora. Então, nós podemos compreender desta maneira. Na nossa vida, nós temos muitas pessoas que conhecemos, mas à medida que a nossa vida desenvolve, as pessoas vão morrendo, vão falecendo. O avô, a pai, a mãe, por aí fora, inclusivamente irmãos, as nossas próprias crianças, nossos próprios filhos. Nós, no final, nós vemos que as pessoas que nós vemos tornam-se menos e menos em quantidade. Enfim, se nós prestarmos atenção, nós vemos isso. E então, há muitos exemplos como este, para além da nossa mente, que a nossa mente possa imaginar. Há muitos exemplos do sofrimento da mudança. Então agora vamos falar sobre o sofrimento é encontrado entre os poucos. A vida é gasta em preparativos e no meio destes preparativos somos varridos pela morte. Mas nem mesmo na morte há um fim para tais preparativos, pois mais uma vez começamos a preparar-nos para a próxima vida. Quão doentios são os que se agarram a este monte de miséria que é o samsara. Então, o que Dragpa Gyaltsen está a dizer, o sofrimento, o terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento do condicionalismo. Queremos compreender o que é o sofrimento do condicionamento. Então, olha como na nossa vida não há um fim às coisas que temos que fazer. Então estas coisas e esta vida muito atarefada que temos, há sempre sofrimentos. Seja com muitas pessoas ou poucas pessoas. Nós nunca temos um fim para as coisas a fazer. Nós temos uma coisa para fazer e depois outra e estamos sempre ocupados. Então o que estamos a dizer é que não é só para muitas pessoas ou só para muitas pessoas. Mesmo se estivermos a fazer muito na nossa vida, na nossa sociedade, temos este problema. E mesmo se somos mesmo muito pobres e estamos famintos, nós temos que encontrar roupa e por aí fora. Então, estamos com pouco sinal. Entre os abastados, então, entre os abastados ou as pessoas pobres, estão sempre ocupados e eles sofrem. E o que quer que seja, qualquer que seja o caso na samsara, se estamos pobres ou ricos, se estão muitas pessoas ou poucas pessoas, não há um fim para as coisas a fazer e há sempre sofrimento. Então,
A nossa vida é toda gasta a preparar as coisas. Nós temos os nossos objetivos para atingir, os nossos sonhos, e estamos sempre a trabalhar para atingir esses sonhos. Se nós aspiramos tornar-nos um médico, nós precisamos da educação médica. Se nós queremos ser um engenheiro, nós precisamos de fazer a educação de engenharia. Então há sempre uma vontade de chegar ao resultado. Mas no meio disto tudo, desta preparação, nós podemos ser varridos pela morte. Mas enquanto estamos a preparar, nós podemos morrer neste processo de preparação. Nós muitas vezes não vemos que os nossos objetivos sejam realizados, nós morremos no caminho. Então, morremos a preparar-nos. Então, e muitas vezes somos varridos pela morte nesse processo de procura. Mas mesmo depois da morte, nós estamos a preparar. Nós temos que nos preparar para renascer, e uma vez que renascemos, nós temos que viver uma nova vida novamente. Deste modo, nós estamos a viver, a preparar, e a morrer, e a renascer, e estamos sempre a preparar, sempre a preparar. Então não há pausa para isto. Então, portanto, então há muito sofrimento nesta vida só pensando nisto que estamos a falar. Então, como é ridículo, como é pobre isso para esses seres que se agarram a samsara, que se aferram a samsara, que se apegam a samsara, como samsara é algo que seja grande e maravilhoso para manter, porque a samsara seja cheia de sofrimento. Porque se nós nos apegamos ao samsara, a samsara tem algumas qualidades, mas é sempre sofrimento. Jesson Drakpadhyasam diz como é louco nós ficarmos apegados ao samsara. Aqueles três tipos de seres sencientes que estão apegados ao samsara é doentio. A conexão está um bocado fraca, mas vamos lá falar. Os seres sencientes veem samsara como prazeroso. Então diz, havendo liberdade de tal apego, existe o nirvana. E no nirvana a obtenção da felicidade duradoura é o canto da minha realização, o desapego a esta vida e ao samsara. Então estes são os versos que estamos a falar. Quando nós estamos libertos deste apego ao samsara, então o nirvana ou a libertação é possível. E quando nós atingimos o nirvana, nós temos uma bem-aventurança que é permanente. A felicidade samsárica não é felicidade, porque é temporária. Então só no nirvana é que conseguimos a libertação. Então o que ele diz é, eu, Jesson Drakpadhyasam, eu consegui a libertação desta realização, a desapego a esta vida e ao samsara. Então é o que está aqui digo. Então nós agora acabamos a segunda linha dos 4 versos. Se nós estamos, a terceira é, se nós estamos apegados à nossa própria vida, ao nosso próprio interesse pessoal, então não temos bodhisattva. No entanto, libertar somente a mim próprio não trará qualquer benefício, pois os seres sencientes dos 3 reinos são todos meus pais e mães. Como é repugnante deixar os meus pais no denso sofrimento, enquanto desejo e procuro apenas a minha felicidade individual. Então, explicando, nós temos que libertar do apego a samsara, então nós temos que libertar e conseguir o nirvana, mas
Mas para nós atingirmos a libertação, nós não temos que atingir a libertação sozinhos, mas sim, nós nunca devemos atingir a libertação sozinhos. Nós temos, não é bom atingirmos a libertação apenas para nós mesmos. Se nós procuramos a libertação para só nós próprios, isso não trará muito benefício no final. Não traz benefício a todos os seres sencientes que foram em outras vidas nossas mães. Todos os seres sencientes foram nossas mães. Então, todos os seres sencientes dos três reinos, eles foram o nosso pai, a nossa mãe, todos estes seres. Se nós atingirmos a libertação só para nós, nós não estamos a trazer benefício a todos esses nossos seres que foram nossos pais e mães. Como isso é desgostoso, como isso não é bom. Se nós procurarmos apenas a libertação para nós próprios, porque nós próprios não queremos sofrer, então evitar o sofrimento, como é desgostoso, como é triste. E então abandonamos, ao fazer isso, todos os pais e mães bondosos que foram os outros seres sencientes e deixamos para trás no samsara e deixamos sofrer. E não nos importa fazer isso. Então, qual é a motivação neste caso? Então, portanto, possa o sofrimento de todos os seres sencientes possa vir para mim, recair sobre mim. Possam os méritos ser tomados pelos seres sencientes e através das bênçãos deste ato meritório possam todos os seres alcançar a budeidade. Então não podemos ignorar o sofrimento de todos os seres sencientes que foram os nossos pais e mães nas vidas passadas. Então, para atingir a libertação, não para o nosso próprio bem, então o que eu tenho que fazer é, eu vou orar para que todo o sofrimento, que todos os seres sencientes dos três reinos, que todo o sofrimento possa amadurecer em mim e ser transferido para mim, porque eles não possam sofrer e que eu possa sofrer por eles. E todos os meus méritos possam levados, transferidos a todos os seres sencientes. Pode ser trocar o nosso sofrimento deles pela minha felicidade. Eu posso transferir a felicidade para eles e possam eles gozar dessa felicidade em vez de mim. Então esta é a prática de trocar um pelos outros e é uma prática muito poderosa, Tonglen, que é como chamada, isto é uma nota minha. Então, ao trocar isto, o sofrimento dos outros que venha para mim e eu possa transferir a felicidade para os outros, através desta prática, os méritos que venham para que seja resultado como que todos os seres possam alcançar a budeidade. Então, através destas bênçãos, deste ato meritório, então toda esta prática possa ser a causa de todos os seres sencientes possam tornar-se eles próprios iluminados. E devemos nós dedicar o mérito que nós atingimos através desta situação, desta prática de Tonglen. Então, isto é a terceira parte. Agora vamos para a quarta linha. Se houver apego ou aferro, então nós não temos a visão. Não importa quão nós fomos no Dharma, enquanto houver aferro ao eu, não haverá liberdade. Não importa quanta prática nós tivermos feito ou quão bom sejamos a estudar e a refletir e a contemplar e a praticar a disciplina sem apego a esta vida, é muito bom, mas se nós não temos apego ao samsara e nós temos a renúncia,
à samsara, então é muito bom. Se nós queremos atingir a iluminação e através da mente para o bem de todos os seres sensíveis, é muito bom, mas não importa, nós podemos fazer todas estas práticas, mas no fim, mas se nós tivermos algum apego ao pensamento que eu existo, ou que tenho algum apego ao eu, ao self, que eu verdadeiramente existo, a minha prática, a pessoa que eu estou a praticar, e eu estou a praticar para mim, para este eu, o apego a nós mesmos, então no fim nós não conseguimos atingir a iluminação. Não há libertação com esse apego, porque isto é ignorância, e com a ignorância nós não podemos atingir a iluminação. Então, para explicar mais detalhadamente, se te aferras à existência, não há libertação. Se te aferras à não existência, não há renascimentos superiores. Se te aferras a ambas, és apenas ignorante. Então, dá o teu melhor para permanecer na não dualidade. Então, o que ele diz é, para explicar isto em mais detalhe, como é que nós temos que compreender o não aferrar ao eu, ao self? Há muitas coisas que nós podemos ter apego. Nós podemos ter apego a muita coisa. Há muitos conceitos a que nós podemos ter apego. Se nós podemos ter apego ao conceito que as coisas verdadeiramente existem, eu existo, outras pessoas existem, e tudo verdadeiramente existe, tudo é verdadeiramente real. Se nós nos apegamos a esse conceito, não há libertação, completamente não há libertação. Porque o auto-apego e o apego à existência é a causa principal que nos mantém no samsara. Por que é que nós estamos no samsara agora? É porque nós temos este problema. Então, as coisas, se nós pensamos que as coisas verdadeiramente existem, então samsara começou num tempo sem princípio e nós continuaremos na samsara se nós continuamos com este apego. Se por outro lado nós pensarmos que nada existe, então eu não é real, portanto é o nihilismo, portanto os outros também não existem, então isso também não é bom. Nós estamos a cair numa armadilha, num extremo. Portanto, existência e não existência são dois extremos. Existência significa que tudo existe. E não existência significa que tudo verdadeiramente não existe. Se nós nos apegamos a estas duas visões extremas, nós temos que cair numa armadilha. Então não nos conseguimos atingir renascimentos superiores porque achamos que não existe, como é que se diz? Então a pessoa que acumula méritos, que o karma não existe porque nada existe, não existe mérito, não existe ações virtuosas, não existe ações não virtuosas. Então se nós temos este tipo de pensamento de não existência, então nós não conseguimos renascer em reinos superiores. Mas se nos aferrarmos às duas ao mesmo tempo, isso também não... Nós somos muito ignorantes, porque se a existência não é verdadeira e que se a existência não existe e a não existência também não existe, também não pode existir alguma coisa que é as duas coisas ao mesmo tempo. Se o pai não existir e a mãe não existir, então não pode haver a criança. O produto dessa relação.
não é o melhor exemplo, mas é um exemplo. Então, se as duas coisas não existirem, não pode haver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se te aferras a ambas, não és apenas ignorante. Então, tenta permanecer na não dualidade. Não fiques apegado à existência, à não existência. Não fiques às duas coisas que existam e não existam e não pensas nisso. Então, pensa apenas que estás na não-dualidade. Tenta manter-te com equilíbrio, com uma harmonia, não caindo em nenhum destes extremos. Então é isso que ele diz. E a seguir ele diz, então, todas as coisas e eventos são o domínio da mente. Portanto, sem procurares um Criador dos 4 elementos, como por exemplo um mero acaso ou um Deus todo-poderoso, dá o teu melhor para repousares na natureza mais íntima da mente. A natureza, tudo o que existe nas nossas vidas, as aparências, as pessoas, seres sencientes, as coisas inanimadas, montanhas, etc., rios, oceanos, tudo o que vemos, tudo isto é na natureza da nossa própria mente. Nada existe lá fora, mas apenas é uma projeção da nossa própria mente. É uma criação da nossa própria mente. Então não devemos procurar um Criador, não devemos acreditar num Criador, não devemos acreditar em Deus. Muitas religiões acreditam em Deus, porque o Deus Criador é aquele que cria, mas o que aqui se está a dizer é a nossa mente que cria, não é Deus. Portanto, não há uma questão de Deus. Não procures um Deus que criou os 4 elementos do fogo, água, ar e terra. Todos os 4 elementos não foram criados por nenhum Deus todo-poderoso. Então faz o que puderes para ficar na natureza mais íntima da tua mente. Então tenta melhor repousar nessa natureza da própria mente. Então tudo é a natureza da mente. A natureza das aparências é como um truque de magia e o modo como surge é através da interdependência. É assim que as coisas são, o que não pode ser expresso por palavras. Então dá o teu melhor para residires num estado que é inexprimível. Então a natureza das aparências é como uma ilusão mágica. Uma ilusão mágica. São muito convincentes. Não são reais, mas são muito convincentes. Nada é real. É porque é uma ilusão, porque é falso. Então as aparências é tudo como são coloridas, são como ilusões mágicas. Mas se nós olharmos para a sua natureza, não encontramos nada. Nada que seja verdadeiramente existente. Então é como uma ilusão mágica. Mas mesmo assim, as aparências surgem como elas nascem e depois decaem. Elas são criadas e elas depois decaem e desaparecem. O que é que acontece? Isso aparece através da interdependência. Por causa das causas e resultados. As causas e os resultados têm uma relação que é a interdependência, porque há uma causa, há um resultado. Então todas estas aparências, se bem que não sejam todas existentes, nós vemos elas a surgir, a decair, a desaparecer. E por aí fora. Portanto, isto é como as coisas são. É a melhor coisa para perceber. A natureza das coisas não pode ser expressa em palavras. É para além da nossa própria imaginação. É para além da nossa compreensão lógica. Mas temos de tentar temos de tentar compreender isso. Para ficar nesse estado que não é
é exprimível, que não se consegue exprimir. Então vamos então para a dedicação. Pelo mérito desta virtude, ao explicar esta instrução, abandonando os 4 apegos, possam todas as 7 classes de seres vivos sejam levados ao patamar da perfeita budeidade. Então, através desta explicação e do ensinamento que eu estou a dar, e este mérito e virtude que foi acumulada, que foi muito grande, eles dedicam este mérito, este mérito seja a causa para todos os seres sencientes atingirem a budeidade. Todas as 7 classes dos seres sencientes, os deuses, os semideuses, os seres humanos, os animais, os fantasmas famintos e os seres do inferno são 6, e o 7º, que são os seres do bardo, ou os seres no reino intermediário para renascer, que são 7 então. São as 7 classes dos seres sencientes. Através do mérito de explicar esta instrução, através de que foi ensinado a Satchan Konganim pelo Sr. Manjushri, então possam todos os seres atingir o patamar perfeito da budeidade. Esta instrução, abandonando os 4 apegos, foi composta no glorioso mosteiro Sakya pelo yogi Drakpa Gyaltsen. Então, agora eu também me foi pedido para conceder a benção Kago de Vajrakilaya. Vajrakilaya, há sempre obstáculos na prática do Dharma e Vajrakilaya é a divindade que remove os obstáculos. Então, Vajrakilaya é uma prática Nyingma que foi introduzida por Guru Padmasambhava no Tibete, no tempo em que o Guru Padmasambhava veio ao Tibete. Havia também já a família Kon, e havia 2 membros. Então havia Kon Nagendra Rakshita e o outro irmão Rakshita. Eles 2 receberam as iniciações e os empoderamentos de Vajrakilaya diretamente do Guru Padmasambhava. Eles passaram para os descendentes e foi passado através dos séculos todos, até agora, desde o 8º século até agora o 21º século, de geração em geração. E através disso, então, as bênçãos de Vajrakilaya não são cobradas e passam de pai para filho, tipicamente. Então, a coisa especial de Vajrakilaya, há muitas práticas de Dharma de Vajrakilaya. Então, há algumas que foram escondidas e os descobridores de termas é que as encontravam, mas a linhagem Kon é a única que foi passada de mestre para filho, de geração em geração, numa linhagem não quebrada, que veio de pai para filho na linhagem Kon, desde o 8º século até hoje. Portanto, cerca de mais de 1000 anos. Ao conceder esta benção Kago de Vajrakilaya, eu vou dizer o nome de cada um dos gurus da linhagem de Vajrakilaya e peço para todos protejam que estão aqui a ouvir os ensinamentos e também então para nos proteger a todos nós, para nos dar boa saúde, bodhicitta e prosperidade e por aí fora. Então, fé, então eu vou agora conceder isto. Om Sumba Ne Sumba Hong Hong Om Girana Girana Hong Hong Om Girana Bai Girana Bai Hong Hong Om Anai Ho Bagan Biara Hong Hong Om
Bane suba hon bea me girana hon bea me girana baya hon Umana yo bagan biara hon bea musu bane suba hon bea me girana hon bea me girana baya hon Umana yo bagan biara hon bea me zagili gila sa bingi me da me zara hana na me bezo da hon gana ga zan bezo da bizza hana na me bezo da ne da da me bezo da me da ga baza me bezo da zan me bezo da ha gi do me bezo da para ta Dira me bezo da me da guna leon sna zna me bezo da delo ga bizza me da me bezo da ma ma la sabro me bezo ya ke ne zan bezo para Bizza me da me bezo mara ni ho jo mara me me gala me ni zala ya so zala ya ni la che so la ju so no tum리레니로 소라 신신이 제제우로 시시고 고냐냐 수수다는 마마시는 가는 말로서는 빠르마다니 온페 야다버 조베상기 추구군도 삼보 롱고 도지 삼보 두고 빼마 중에 그 노서 그 도지를 지그 시라인데 그 주rin 게 그 조도시라 그 개교 그 개동 그 발보 그 차결로 그 시라 주지 그 고지 가부 그 사게 바지 공간이 그 러브는 비저 선한 그 지저는 비저 잡아 가서 그 추지 사게 밴디다 그 조금 무척이 봐봐 가오 봐이네 바로 공화도 줄로 잡아 초대 레벨로 들어가는 공화선한 gem발이 진행해서 그 주제라 만나서는 게서 그 라지 공화가서 그 대진 측이 개보 공화를 그 자연한가 계속 그 개가 싫어해서 그 사로 잡아자 공화선은 그 아주 측이 개보 공화를 그 자연선 그 아주 담보로 그 장가 미셔 공화선은 그 자연선 아주 그 아주 공화를 그 자연선을 그 사지 공화로 그 비중이 범어든이 그 야집에마도 먼저 그 장공과 가서 그 대지 다시는지 그 군이 싸면은 그 다시 친해지 그 가정 어떠다 먼저 그 가정 공원인지 다지기 진짜 남마다 뭐 근데 도시 자체 뭔가자 남마 탐지 개방 그가 대지 바바 진짜 왕기가 다시 다비가서 바서마다 예 마집에 다지기 진짜 남마다 뭐 근데 도시 자체 뭐 다시 다 도시 공원스나 다시 다비가서 바서 뭐 바로도 집에서 와도 개발집에 받아나만 담만남도 상한 친하게 이담 시절 남자들서 다시 가서 나서 받는 도지 너무나리 번째 집에다 개오범마디나는 우지 베겐기도 바티미니를 상에 도줄 속에 내 탐제다 땡도 사다 개발 있는 거 모두 사다기는 봐 바로도 뒤진기 경고 소리 대신에 마음 태우는 중불어서 내 바탐제다 시한 로게 나게 샤기로서 바겐기리다 최소 조선에서 버승이다 베르베도 생기는 삼주기도 도서 사이로서 버주문에 바탐제다 바로 맞아 단체 준비로서 보다는 가게 바지 밑에 배쳐놓은 여러 시바즈도 소 튕겨서 손을 받아주고 보는 거지 뭐 아니라 잠이 저기 샘라서 베는데 탐지 나와 얘기 뭐다 코네 건데 배지긴데 삼는데 다지 이신도 주베 진레제도 그래도 주시는 데 도와드는 다기 소식이 들을 수 있게 내가 맞지 베자라자라자 홍 베자라자라자 홍 베자라자라자 홍 베서 뭐 시시 너 타이 주고 지수 경 잡으면 그 존나 지면 돼 나중에 그 바지세 빼마주는 이들 주 단어 겸해서 라면서 가게 파셔서 증거로 지명으로 좀 아우지를 배적으로 빼마스디 비행기나 ICD 자 침체에 반응을 주제를 별로다 남주시라다 세대시에 빠져 가나봐 대규능이도 벌어져도서 별로미달린지도 꾸세미게 사신의 자자시로 김미지 게라 쉐베다시 쇼 So, thank you. Então, obrigado para todos, para os organizadores e também para os amigos Sakya pelas traduções. Muito obrigado. Eu espero ver-vos de novo, pessoalmente e também numa maneira virtual. Muito obrigado.